Amém, irmãos? Bom estar de volta. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios. Hoje eu gostaria de iniciar uma nova série com vocês. Segunda aos Coríntios. O título da nossa série de hoje é Cristianismo Puro e Real. Tive a oportunidade de chegar bem perto recentemente, mas eu acho que o Senhor não me quis, me mandou de volta. Glória a Deus. Mas com certeza nós voltamos com experiências outras, como a necessidade desesperadora que o cristão precisa da certeza da salvação. Você, e eu posso falar isso com toda a experiência que eu adquiri nesse internamento, você não sabe quando você vai precisar da certeza da salvação. Você não sabe quando você vai ter o seu último suspiro, quando você vai olhar as pessoas pela última vez. Você não sabe se você vai poder se despedir de alguém. Então, muitas vezes, esse tipo de experiência ele serve para nós, para nos alertar a respeito daquilo que Jesus deixou de forma tão clara. Que o cristão ele precisa viver como ele fosse morrer hoje. Quando o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, não vos preocupeis com o dia de amanhã, é porque ele está dizendo justamente dessa incerteza do dia de amanhã. Eu queria, antes até de iniciar a nossa exposição de 2 aos Coríntios, você já pediu perdão a todo mundo que você deveria? Você sabe que talvez você não tenha essa oportunidade? Você já disse para todo mundo que você ama, que você ama? Você já disse? Você já demonstrou que você ama? Ou você acredita que você ainda tem alguns anos pela frente para poder fazer isso? Sabe, é importante a gente entender como tudo isso que está acontecendo tem a ver com o cristianismo que a gente prega. E que muitas vezes a gente não tem experiência. A maioria das vezes as pessoas se relacionam com o cristianismo como alguém se relaciona com a matemática, com a física, com a química, com qualquer lição. Então você vai lá, minha filha hoje mesmo teve uma prova, e aí você vai lá e vê que 3 elevado ao quadrado, mais isso, mais aquilo, mas você não tem experiência com aquilo. E infelizmente é o que a gente tem visto na igreja. Eu louvo a Deus, todo o meu coração, por todo o sofrimento que temos passado. Todo o sofrimento. Vocês melhor do que eu, sabe? Eu estive internado, perdi. Eu estou aqui pregando a vocês, descumprindo a ordem médica, porque eu perdi 70% da minha capacidade pulmonar. Eu fui acometido com a pneumonia durante o processo da inflamação, do Covid. E eu perdi mais de 50% do meu pulmão. Mas todas essas coisas, irmãos, elas servem para nos mostrar que a vida é passageira. E é algo que a gente sempre luta contra. A gente sempre acha que a gente vai ter mais tempo. A gente sempre acha que a gente vai poder fazer algo mais. O ímpio pensa assim. O ímpio, O ímpio ele já está pensando no que ele vai fazer pós-pandemia. Eu vi uma reportagem hoje, parece que a Pfizer, que é uma grande indústria de medicamentos, já está em produção de uma vacina. Não sei se essa informação é verdadeira ou falsa, mas eu vi em um site que aparentemente era um site de credibilidade. Sim. E o que vai acontecer no mundo depois desse coronavírus? As pessoas vão voltar
a viver como elas viviam antes. Carnaval, São João, festas de largo, falsas igrejas se multiplicando, politicagem como a gente vai ter, a eleição vai ser esse ano, só mudou a data, né? Então se preparem que vários políticos, inclusive evangélicos, irão pedir o seu voto. E a gente está tendo a oportunidade agora, eu particularmente diante de vocês, como pastor de vocês, de mostrar para vocês que é necessário, eu conversava isso com a irmã em Cristo hoje, é necessário a certeza da salvação. Uma das coisas que a gente peca é que a gente trata a certeza da salvação como se fosse algo que, assim, quando eu precisar, vai aparecer. Não vai. É como, por exemplo, se uma pessoa que está num avião a 10 mil metros de altura, ele saltar do avião, e aí diz assim, agora eu quero paraquedas. Você acha que vai aparecer um paraquedas? Então você está perto da morte, você está aqui na igreja hoje comigo. A gente está com a Bíblia aberta. A gente ouviu hinos espirituais. Nós estamos na presença do próprio Espírito Santo, que está no nosso meio, está em nós. Se nós não aproveitarmos esses momentos para desenvolvermos em nós a certeza da salvação, eu posso te garantir que no final da sua vida é que você não vai conseguir mesmo. Você precisa aproveitar agora. E a certeza da salvação, eu falava isso, não é como, sabe, algo que você adquire em 100 metros. Não, irmãos. É algo muito precioso. Para que você, de fato, adquira a certeza da salvação e viva debaixo dessa certeza, você vai ter que atingir um patamar de comunhão com Cristo. Eu vou usar um exemplo assim, bem bíblico. Enoque andou com Deus. Isso é certeza da salvação. E ele começou a andar com Deus quando ele tinha 65 anos de idade. E durante todo o final da sua vida, Enoque andou com Deus. Isso é a certeza da salvação. É você viver sem ter medo da morte. Por que a gente tem medo da morte? Por que a gente tenta salvar a nossa vida? Simples, irmãos, é simples e honesto. Porque a gente não tem essa certeza tão forte quanto deveria ter em nós. E olha que eu não estou dizendo que a gente não é salvo. Salvação é pela graça. Mas que desespero. Que desespero, irmãos. Você não ter algo que Deus quer te dar para que você tenha uma vida plena. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, ele diz, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Naquelas bênçãos espirituais estão incluídas o quê? Com certeza está incluído a certeza da salvação. Você recebe essa bênção da parte de Deus. Para que a gente possa dizer, irmãos, não como um papagaio fala, eu sei em quem eu tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Um papagaio fala isso. Mas para que a gente possa falar isso com toda a autoridade espiritual, a gente vai ter que olhar um pouquinho para esse livro que eu queria conversar com vocês durante algumas semanas, que é o livro de 2 de Coríntios. O livro de 2 Coríntios é o livro mais pessoal, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Muitas pessoas chegam a dizer que seria ser uma espécie de autobiografia. Em nenhuma outra carta Paulo fala tanto de si mesmo e das suas experiências com Cristo e das suas experiências com outros irmãos. E é justamente nessa carta que nós vamos ver a experiência mais sublime que um cristão já teve desse lado da eternidade, que é ir até o terceiro céu e voltar. Ele fala sobre essa experiência nessa carta.
Então eu oro, irmãos, para que o nosso cristianismo, né, durante todo esse sofrimento, o irmão Quinho de chikungunya, o irmão Caio de chikungunya, o irmão José de chikungunya e agora de Covid, o pai do irmão José de Covid internado, mas eu conversei com o irmão José hoje de tarde, disse que o estado de seu José Baixo melhorou, né? Espero que essa informação seja verdadeira. O irmão Marcelo foi visitar o pai dele que estava praticamente, né, a médica condenou, mas Deus deu um grande livramento e o pai dele parece que está se restabelecendo e vai ser curado. Mas a gente fica vendo o pequeno Dylan, que a gente tem orado por ele, passou por um procedimento cirúrgico recentemente, vai precisar fazer quimioterapia, se é que já não começou, eu não estou informado. Já começou? Ainda não. A irmã Zana está fazendo tratamento para o câncer. Irmãos, são tantas coisas. E eu estava comentando outro dia, meu Deus, a nossa igreja não tem 40 pessoas. Por que tanta provação? A única resposta é porque Deus nos ama. Porque Deus só faz isso com quem Ele ama. Eu leio o livro de Jó e eu não vejo Jó reclamando do sofrimento dele no capítulo 42. Você vê? Eu não vi. Eu vi Jó dizendo: Deus, agora, depois que o Senhor me fez passar por tudo isso que eu achava que não podia, pois ele diz, né, o que eu mais temia me sobreveio. Eu achava que não podia passar por nada disso, Senhor. O Senhor me ajudou a passar. Sabe o que eu digo, Senhor? Eu só tenho uma coisa a dizer diante de todos esses sofrimentos que eu passei: que eu aprendi que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem foi que ensinou isso para Jó? Foi a prosperidade dele? Ou foi a época de sofrimento e rejeição? Então a gente está tendo essa oportunidade agora de aprender algo que milhares de pseudo-cristãos nunca vão aprender. E eu quero usar nessa noite a frase do nosso amado irmão José, que pregou aqui durante esses dias todos, né, me substituindo. A gente está tendo a oportunidade de aprender que Jesus Cristo é muito mais que tudo. Talvez para você, para mim, essa seja uma frase infantil, né? Jesus é muito mais que tudo, ainda mais quando a gente lembra, né? Saindo dos lábios do irmão José, que deve estar assistindo a gente. Mas essa é uma frase, irmãos, que o cristão se abraça. Foi essa frase que fez com que Blandina, ontem à noite, depois que o irmão José terminou a pregação, até falei com ele, eu comecei a assistir pela 50ª vez o Espelho dos Mártires. Quando você vê mulheres como Blandina, Perpétua, homens como Policarpo e tantos outros entregando a vida por amor a Cristo, por que aquelas pessoas faziam aquelas coisas? Porque para eles Jesus era muito mais que tudo. Jesus era muito mais que tudo. Irmãos, foge a memória agora o nome da moça, da mulher, da senhora que foi Marte. Ela teve os 9 filhos dela assassinados diante dela, antes dela mesmo ser assassinada, para que ela negasse a Cristo. Está lá no Espelho dos Mártires, vale a pena você assistir. Eu pretendo assistir hoje de novo, se eu tiver força, né? Estou até cansando um pouco aqui já, mas fique tranquilo, está tudo bem. José até disse: prepara a cadeira. Não precisa de cadeira não, está tudo bem. Mas é isso, irmãos, o nosso cristianismo tem que ser real. Eu estava perguntando ao irmão Augusto como foi, né, esse período que eu tive fora. Eu acho que durante quase 20 dias, né, longe. E o irmão Augusto disse: pastor, o número de gente de igreja diminuiu. Eu digo: se já era pouco, como é esse negócio? Por que isso, irmão? Porque, rapaz, se o pastor pegou Covid, rapaz, eu não estou nessa pegada não,
pastor daqui de volta, irmão. E a gente vai começar aqui a falar um pouco sobre essa carta de 2 aos Coríntios. Durante esses dias eu gostaria de conversar com vocês, durante os próximos dias. Hoje eu gostaria de introduzir essa carta a vocês, se vocês me permitirem. A igreja de Coríntios é uma igreja que tem um relacionamento muito particular com o apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo teve experiências assim tão bonitas com essa igreja, ele sofreu muito por essa igreja. Foi uma igreja que rejeitou ele, mas ao mesmo tempo foi uma igreja que se arrependeu dessa rejeição e que deu muita alegria a ele depois. A gente vai ver isso. Quando você estuda 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, você percebe isso. Paulo teve muita tristeza, a ponto dele dizer, olha, uma porta se me abriu em Troade, mas eu não tive paz para pregar, porque eu queria entender o que estava acontecendo em Coríntios. Por que eles estavam reagindo daquela forma? Ele vai dizer isso nessa segunda carta aqui. Então essa segunda carta aqui ela é muito bonita, ela tem toda uma história por trás. Ela é escrita muito provavelmente um ano depois que Paulo escreveu a primeira carta. Paulo fez uma visita nesse ano, Paulo teria ficado 3 anos em Éfeso, mas nesse período em que ele estava em Éfeso, ele fez uma pequena visita aos Coríntios. E foi essa pequena visita aos Coríntios que trouxe muita tristeza a Paulo. Paulo foi rejeitado, Paulo foi desprezado. Paulo percebeu que as pessoas estavam dando crédito aos falsos apóstolos. E algumas pessoas chegam a dizer que aquele jovem que estava tendo relacionamento com a mulher do seu pai, alguns estudiosos defendem essa ideia, seria um dos que mais se opunham às doutrinas que o apóstolo Paulo pregava. Então Paulo tem uma passagem relâmpago, em Coríntios ele vai logo embora, e ele fica muito triste com isso. Mas ele escreve uma carta. E é justamente essa primeira carta aos Coríntios que ele escreve. E aqui ele fica esperando o resultado dessa primeira carta. Ele continua a viagem, muito provavelmente os estudiosos dizem que ele parou na Macedônia. Talvez ou na cidade de Filipos ou na cidade de Tessalônica, Macedônia é uma região que fica ali na Grécia. E ele ficou esperando notícia de Tito em relação à reação dos irmãos à primeira carta. E ele ficou alegre porque a reação foi positiva. E foi justamente nesse momento que ele estava lá na Macedônia que Tito disse, Paulo, você não sabe. Sabe a carta que você escreveu surtiu o efeito, Paulo. O povo se arrependeu, o menino foi disciplinado, estava tendo lá relacionamento com a mulher do pai, as questões todas foram resolvidas e a igreja de Coríntios está andando agora, Paulo, numa direção certa. E é justamente nesse momento de alegria que Paulo, a maioria, chega a esse consenso que Paulo estava na Macedônia nesse momento. Ele escreve essa segunda carta aos Coríntios justamente para dividir um pouco com os irmãos, não somente da sua história, mas da alegria que ele estava sentindo enquanto um pastor que via a igreja voltando para a direção certa. Então assim, eu orei durante esses dias, sobre o momento que eu deveria voltar a pregar. Eu particularmente achava que ia voltar a pregar no domingo, por conta da incapacidade respiratória, mas Deus teve outro projeto e o Senhor nos deu esse presente, que é essa segunda carta aos Coríntios, que vai falar um pouco da nossa vida, irmãos. Tudo que a gente vai ler aqui aos Coríntios, nessa carta aos Coríntios durante essa semana, se Deus não nos levar antes, vai ser sobre a nossa vida. Então assim, eu queria apenas apresentar uma pequena introdução dessa carta, antes da gente entrar nos primeiros versículos. Se eu pudesse definir para vocês 4 pontos elementares da carta aos Coríntios, como se fossem 4 pilares da carta aos Coríntios, dessa segunda carta aos Coríntios, eu definiria para vocês na seguinte base. O primeiro ponto dessa carta é que todo cristão
ele deve se sentir consolado, encorajado em meio ao sofrimento. Esse é o primeiro ponto da carta aos Coríntios. A gente pensa que quando a gente está sofrendo, eu particularmente passei por essa experiência, o sentimento que a gente tem, a gente já viu isso muitas vezes estudando os livros do Antigo Testamento, parece que Deus esqueceu a gente, né? Ô Deus, o que foi que aconteceu? Foi o que aconteceu. Ó Deus, está doendo aqui, ó. É aqui que está doendo. Quando na verdade, Deus sabe onde está doendo. E a Bíblia vai dizer que quem faz a ferida é o próprio Deus. Quem cria a situação é o próprio Deus. Todas as situações, mesmo aquelas que eu e você plantamos, Deus está no controle, irmão. A gente muitas vezes está colhendo o que a gente plantou, sem dúvida. Mas quem está no controle disso? Deus. Por que você está colhendo como Pedro e não como Judas? Todos os dois traíram, não traíram? Mas a colheita de Judas foi uma, a colheita de Pedro foi outra. Qual é a diferença? Arrependimento. E arrependimento é um dom de quem? De Deus. É nessa carta que o apóstolo Paulo vai dizer uma das coisas mais lindas. Porque o arrependimento segundo Deus, porque o sofrimento segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Então o cristão, quando ele sofre, está sendo operado nele o quê? Arrependimento. Você lembra do filho pródigo? É impossível se lembrar de José e não falar do filho pródigo, amém? E ele ama essa passagem, e ele está certo. Filho pródigo, quando foi que ele se lembrou que o pai dele era bom? Quando foi? Quando ele viu que as pessoas tratavam ele mal. Não foi assim? Ah, meu pai é tão bom. Mas por que não achava que o pai dele era bom quando ele estava lá? Por que ele pediu metade da herança? O pai dele não era bom? Mas ele precisou perder tudo. Ele precisou ser tratado pior que bicho. Porque ele desejava comer as alfarrobas dos porcos e ninguém lhe dava nada. Então ele disse: o meu pai é bom. Eu vou voltar para casa, é do meu pai. Quem fica aqui é outro. Então essa experiência, irmãos, que o sofrimento produz. Aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela precisou 12 anos. Quanto tempo Jonas ficou na barriga da baleia antes de orar? 3 dias. Está parecendo comigo. Eu também fiquei 3 dias internado. Minha história de Jonas é muito próxima. Eu disse: Senhor, eu vou para Nínive. Eu vou, Senhor. Então, essa ideia é a primeira verdade fundamental dessa carta, que é tão linda. O apóstolo Paulo, no início dela, vai dizer: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ignorante, quando ele está falando, eu não quero que vocês deixem de saber que eu sofri muito por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo foi uma lista corrida. Ele já foi dado não sei quantas vezes, apedrejado não sei quantas vezes, perseguido no deserto, perseguido não sei aonde. Rapaz, que é isso? Vem cá, rapaz, você está como um urucubaca, Paulo? Não, isso é vida de crente. Isso é vida de crente fiel. Quanto mais fiel a Deus, mais perseguido. E por que Deus deixa que a gente seja tocado? Para que Ele seja glorificado. Você já imaginou a reação do rei Agripa olhar para Paulo? E Paulo olhar para o rei Agripa e dizer: eu não preciso de nada. Como você não precisa de nada, Paulo? Você precisa de tudo. Você precisa de roupa. Sua roupa é uma roupa de prisioneiro. Você não se alimenta direito, Paulo. Você está cheio de cicatriz. Você precisa de cuidar dos médicos, Paulo. Não. Vocês é que precisam do que eu tenho. Da certeza da salvação.
Então é isso aqui, irmãos. O cristão ele deve se sentir consolado, encorajado. Você tem que entender. Quem aqui já assistiu a Olimpíada? Amém? Quem aqui, eu vou ser mais antigo ainda, quem já andou numa Monarch? Eu sou velho, irmão, né? Me disseram recentemente que o coronavírus gosta de gente velha. Então eu tenho 41 anos, mas eu tenho um corpite de 80 e uma saúde de 120. Quem aqui já andou de Monarch? Vocês são tudo Coca-Cola. Você já andou? Foi? Eu também já andei. Essas bicicletas com selinho, tudo bonito. Hoje você já viu o selinho das bicicletas? Hoje é tudo chique. Meu filho, na minha época era era as bolas que ficavam embaixo da bicicleta. A bola serve para quê? Exatamente. Ela usa a força para baixo, gerando a força para cima. O cristão é assim. Quanto mais, meu filho, quanto mais o mundo tenta fazer com você com a Monarch, mais você vai ter força para glorificar o nome de Deus. José falou essa frase ontem, irmãos. Eu estava assistindo um culto com vocês. José disse, falando a respeito de um dos pais da igreja chamado Tertuliano, que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Não mudou não, irmão. Você sabe por que a nossa congregação não se prostituiu, não deixou de pregar o verdadeiro evangelho, não fechou as portas? Porque o Senhor nos deu a graça de sofrer por amor a Ele. Nós estamos no dia 1º de julho de 2020. Eu quero fazer uma pergunta muito direta e eu quero que você responda para você, só para você. Teve algum dia nesse ano que você não sofreu? Não teve. Sabe por quê? Porque você é crente. Porque o céu para você é no céu. Aqui nós estamos vivendo em meio a aflições. Tenham bom ânimo. No mesmo momento em que Jesus está dizendo isso para a gente, Ele está dizendo, olha, eu quero dizer para vocês que eu vou na frente preparar morada. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu estou indo preparar morada. Mas vocês que ficam aqui, vocês que receberam a minha palavra, que guardam a minha palavra, preparem-se. Dias turbulentos, dias turbulentos virão. O Senhor Jesus, Ele avisa, tem um momento que diz assim, olha, vocês, por que os discípulos de João jejuam e os discípulos dos fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam? Qual foi a resposta? Vai ter um momento. Vai ter um momento em que meus discípulos vão jejuar. E jejuavam. A igreja cristã jejuava muito. Principalmente quando estava precisando tomar decisões importantes. Sempre faziam isso mediante jejum e oração. Você vai ver isso no livro de Atos. Então não ache que se você está sofrendo hoje, passando por alguma adversidade a nível familiar, emocional, psicológico, espiritual, não se sinta desencorajado, mas se sinta o quê? Encorajado. Sabe por quê, irmãos? E esse é o nosso segundo ponto. O segundo ponto da carta aos Coríntios. O poder de Deus é manifestado em meio à fraqueza humana. Olha que coisa. Sabe quem foi um dos bons profetas? Um jovem que era meio covardezinho assim, na minha pegada, né, de covarde, que era Jeremias. Ah, mas Jeremias tinha medo. O bicho ficava com medo, meu filho. Você diz, quem é que vai liderar o povo de Deus? Um gado, Moisés. Moisés, ele mesmo disse que a língua dele era pesada. Deus, eu não, manda outro. Vou libertar o meu povo dos midianitas. Vou chamar um camarada corajoso. Como é o nome dele? Gideão. Olha,
Irmão, Coragem e Gideão são opostos. Porque Gideão disse: Senhor, o Senhor errou de endereço. Olha, eu vou chamar um homem que precisa liderar a igreja. E uma das qualidades de ser pastor é que tem que ter domínio próprio, amém? Quem é que vai ser o apóstolo Pedro? O cortador de orelha. E você olha para a igreja, irmãos, e diz assim: essa igreja está de cabeça para baixo. A mulher mais espiritual, a que vai ver pela primeira vez Cristo ressurreto, quem é? A que Jesus expulsou 7 demônios. E você já imaginou quem era Maria Madalena antes de ser convertida? Você sabe o que é? Aquela mulher lá de Filipos tinha um demônio só, viu? Que Paulo expulsou. E o negócio já estava empenado, viu? Agora imagine, Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Quem você acha que era Maria Madalena, irmão? Como é que você acha que era essa mulher na rua? Então Jesus, Ele manifesta o seu poder em meio à nossa fraqueza. Você é fraco. Eu estava falando isso com uma pessoa hoje. Eu me sinto tão fraco. E eu disse: pare, não queira se sentir forte. Aproveite essa fraqueza e se agarre às mãos de Jesus e continue reconhecendo ela. É um perigo quando o cristão pensa que é forte. Olha o que eu disse: pensa que é forte, porque o cristão nunca vai ser forte. Você quer que eu te dê um exemplo de um cristão que pensava que era forte? Sansão. Sansão pensava que era forte. Do ponto de vista humano, ele podia até ser. Pegava lá uma queixada de jumento, matava 1000, pegava uma porta e que ninguém conseguia levantar e ele levantava. Mas Sansão era a pessoa mais fraca que tinha. Dalila brincou com o coração dele. Então o cristão, ele precisa entender que é nessa fraqueza que Deus opera. Você vai ficar doente, você vai ter problemas emocionais. Eu quero te dizer isso. Pastor, pare com isso, vire a boca para lá. Eu posso virar. Você vai ter problemas emocionais. Você é crente, irmão. As pessoas vão te rejeitar, porque você é crente. Os seus relacionamentos familiares serão conturbados, porque você é crente. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Olha, irmão, você não sabe o que é isso aqui? Rapaz, eu acho que José é espiritual demais. A igreja esqueceu até o que é dinheiro, rapaz. José, meu filho, você fez um ótimo trabalho. Irmão, você vai ter problema financeiro. Não adianta. Eu não falo que você vai ter problema financeiro, por favor, não me entenda mal. Não é que você vai passar fome, necessidade, porque a própria Bíblia diz: eu já fui velho, eu já fui moço, eu já sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua posteridade mendigar o pão. O que eu estou dizendo é, se você fosse comparar com o ímpio, vamos imaginar, aqui é você é sempre magrelinho, e o celular é o ímpio. Vocês dois vão trabalhar a mesma quantidade de hora. Quem se acha que vai ganhar mais? O ímpio. Você falta um dia, o ímpio falta uma semana. Qual é o ponto que vai ser cortado? O seu. Você é crente, irmão. É isso que é ser crente. Mas a Bíblia está dizendo que o poder de Deus é manifestado justamente nessa nossa fraqueza. Eu estou dizendo isso porque uma das coisas que mais pesa para um cristão é que a gente vive num mundo onde parece que o cristão tem que usar uma capa de super-homem. Você não é super e você nunca vai ser super. Eu acho que a gente só vai ser super em uma coisa: super pecador. Então, reconheça a sua fraqueza e glorifique a Deus quando Ele te usar, mesmo você sendo fraco. Você não tem sabedoria para dizer determinadas coisas que você vai dizer, mas Deus vai fazer com que você diga.
Você não tem força para fazer determinadas coisas, mas Ele vai te dar essa força. Ele vai fazer com que você faça coisas que até os ímpios ficarão perplexos. Mas a glória é de quem? É dele. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Por isso, jamais perca esse senso de humildade. Jamais perca o que José tem dito tanto, de tantas formas. O Espírito Santo tem tomado o nosso irmão José. Pobres em espírito, só entra assim no reino do céu. Quem vai entrar no reino do céu? Pobre em espírito. Se não for pobre em espírito, não entra. E eu estava dizendo isso para ele ontem. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele ontem, depois do culto. Para mim, eu aprendi muito nessas últimas pregações dele, que o pobre em espírito, para mim, é um sinônimo de, e ele concordou comigo, de primeiro amor. É impossível uma pessoa que é pobre em espírito não estar no primeiro amor. Assim como é impossível uma pessoa que está no primeiro amor não se sentir pobre em espírito. E a gente tem que buscar isso, irmãos. Terceiro ponto. Eu não vou demorar muito hoje não. Só vou pregar até meia-noite, tá certo? Glória a Deus. Por causa do pulmão. Irmãos, terceiro ponto dessa carta. A nova aliança. Quando eu falo nova aliança, irmãos, é o Evangelho. Ele é muito mais glorioso do que a antiga aliança. Ele cumpre a antiga aliança. Por que eu estou falando isso? Porque existe até hoje uma corrente dentro da igreja evangélica que nunca saiu, que tenta judaizar a igreja evangélica. Então você vai ver igreja evangélica com bandeira de Israel, igreja evangélica com foto de Israel no fundo, igreja evangélica procurando fazer o óleo ungido de acordo com que o óleo ungido era feito pelos levitas na época dos reis, porque eram ungidos somente reis, profetas e sacerdotes. Essas três classes, eles eram ungidos nas suas respectivas, nos seus respectivos momentos onde eles eram inseridos no seu compromisso ministerial. Então eles eram ungidos, existiam até uma fórmula, eles usavam determinados elementos. Então, você hoje em dia, outro dia a gente teve uma dificuldade na igreja, porque tinha uma pessoa, que a gente descobriu depois que era um falso crente, que queria ser batizado em água corrente. E meu filho, você quer afogar quem? Nome de Jesus. Não é a quantidade de água, é a quantidade de arrependimento e fé que importa no batismo. Ah, não, eu tenho um desejo de ser batizado em água corrente. O seu desejo é carnal. E eu não estou aqui para satisfazer o seu desejo, mas para te dizer que você tem que lutar contra ele. Porque o desejo da carne milita contra o espírito. É como tem uma pessoa que diz: pastor, eu estou juntando todas as minhas economias para batizar no Rio Jordão. O que é que o senhor acha disso? Eu acho que você é crente. Por que você acha que o batismo no Rio Jordão é diferente? Ah, pastor, peraí, né? É o Rio Jordão, pastor. É o mesmo lugar onde Jesus foi batizado, né? Eu já sinto a experiência. Quando eu chegar lá, que eu der um toque naquele rio, eu vou ser tomado assim. Você vai ser tomado de dívida, porque é uma fortuna uma passagem para lá. Mas sabia que tem igreja que vende pacote promocional para você ser batizado no Rio Jordão? Você sabia? Está interessado, meu filho? Você não, né? Graças a Deus, você é crente. Porque, imagine, irmãos, então a gente até hoje é assim, atacado por pessoas que querem judaizar a igreja, usando textos do Antigo Testamento. Eu não tenho nada contra a igreja presbiteriana, só falo que ela é uma igreja falsa, porque ela é uma igreja falsa mesmo, né? Perdoe a honestidade. Então a igreja presbiteriana, por exemplo, ela justifica o batismo infantil, porque ela diz que a circuncisão foi substituída pelo batismo.
Então, antigamente, o que acontecia quando nascia um menino? Ele era o quê? Ele só tem um problema. Qual é o problema? A circuncisão só era para homem. Então, ele não pode batizar mulher. Então, ele diz que a circuncisão foi substituída pelo batismo e que o sábado foi substituído pelo domingo. Está onde isso na Bíblia, irmão? Em lugar nenhum. Mas eles escolheram crer assim. Fundamentaram uma instituição religiosa poderosa, que é a Igreja Presbiteriana. Só aqui no Brasil já passaram do número de 1 milhão. Né? Os batistas seguem essa mesma ordem. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a instituição religiosa se torna mais importante do que a palavra de Deus. Era isso que estava acontecendo. O apóstolo Paulo pregando o Evangelho e as pessoas dizem: não, Paulo, mas antes a gente fazia assim. Paulo, Paulo, quer dizer que você está pegando tudo de Moisés dizendo que não presta mais? Não, Paulo disse: eu não estou dizendo que não presta mais, eu estou dizendo que tudo de Moisés apontava para Cristo e já se cumpriu. A gente não precisa mais matar cordeiro, o cordeiro já foi imolado. A gente não precisa guardar sábado. Por quê? Porque o nosso descanso não é um dia, o nosso descanso é uma pessoa. A gente não precisa mais fazer essas coisas, porque aquilo que Cristo trouxe para nós é superior. A nova aliança é superior à primeira. E Paulo vai falar sobre isso nessa carta, porque uma das principais argumentações que usavam contra Paulo era justamente isso, dizer que ele ofendia, né, a cultura judaica, tanto que a acusação de Paulo, a falsa acusação de Paulo que fez com que ele fosse julgado em Roma no primeiro julgamento, foi que ele teria introduzido no templo pessoas que eram gentis. Isso era mentira, Paulo fez isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque você não é judeu, você é cristão. Você é um discípulo de Cristo. É claro que nós temos 66 livros na Bíblia, mas quando eu pego o livro de Gênesis, quando eu pego o livro de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio, sabe quem é que eu vejo em cada versículo? Cristo. Cristo é a figura central das Escrituras. Quando você pega o livro de Cantares, quem é que você vê? Você vê um romance de Salomão com uma das suas namoradas? Não! Em Cantares você vê a união profunda entre o noivo, Cristo, e a sua igreja, que é a noiva. Então, quando eu e você pegamos os 39 livros do Antigo Testamento, o que a gente vê lá? Cristo e este crucificado por nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque até hoje existe esse grupo, e muitas vezes pode ser um desejo que cresça até internamente em nós, porque a religiosidade, irmãos, ela é atrativa. Eu não sei você, irmão, quem aqui já usou óleo ungido? Eu já usei, irmão, dá uma sensação boa, né? Parece que quando você bota o óleo ungido, agora vai. Quando a oração é pura, rapaz, não tem nem óleo ungido, né? Você pega, não, irmão, você ainda mais tem uns óleos ungidos que eles botam um negócio de hortelã, que quando bota na testa assim arde. Você, rapaz, agora eu senti o Espírito Santo. Não é não, meu filho. Se você tiver alergia, você ainda vai para o hospital. Se tiver algum problema de pele. Eu já conhecia um pastor desse do falso evangelho, que ele mesmo fazia o falso óleo ungido dele. E ele botava uns negócios que era para poder arder, que ele disse que quando ardia, olha, quando ardia os crentes achavam que era espiritual. Aí eu estava aqui, é o vaso, pode ser que arda. Se arder, meu filho, é porque o negócio é bom. Então a gente é treinado assim, é ou não é? A gente é treinado assim. Mas a Bíblia diz que só tem uma forma de agradar a Deus, é por
fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não podemos mais, irmãos, usar os subterfúgios, os elementos da antiga aliança a nosso favor. Todos eles cumpriram o seu papel apontando para Cristo. Agora é você e Cristo, Cristo e você, tudo a ver. Irmão, eu fico imaginando, outro dia eu estava pensando, quem é o anjo da guarda do anjo da guarda? Você já pensou nisso? É Deus. Você sabia que anjo se atrasa? Pastor, quem aqui já leu o livro de Daniel? Quem já leu Daniel? Amém. Daniel, o bicho ficou magro, viu? 21 dias de jejum. Ele estava esperando a resposta do anjo. Quem era o anjo que vinha trazer a resposta? Quem era? Gabriel. Quem foi que pegou Gabriel? O cão. O príncipe da Pérsia, que é um sinônimo, né, para Lúcifer ou Satanás, como queira, segurou Gabriel. E aí Deus enviou quem? Miguel. E aí Miguel dá lá uma segurada e depois disse: Gabriel, agora corre, Gabriel, entrega lá o recado. O anjo se atrasou, mas não dorme e nem toscaneja o guarda de Israel. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Você quer um anjo da guarda ou você quer Jesus com você o tempo todo? Pelo amor de Deus, irmão. Não, a pessoa diz assim: eu envio um anjo. Você está doido, irmão? Jesus está do seu lado. Aproveita essa companhia preciosa. O que foi que ele disse para você, Jefferson, em Mateus 28? Eis que estarei com você até a consumação dos séculos. De maneira que quando acabar aqui, que vocês forem deitar para dormir, quem vai dormir com vocês aqui no CAC? Jesus. Você vai orar e ele vai estar lá? Não, ele vai estar aqui. Sabe qual é a diferença de Jesus? É que Jesus está sempre perto. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. Eu vou adiante delas. Eu chamo elas, elas vêm. Que coisa linda, irmão. E aí você quer voltar para a antiga aliança, onde existia um véu de separação, onde tantos rituais eram necessários. É isso que você quer para a sua vida? E por último, uma das lições mais importantes dessa carta: os cristãos devem ajudar a suprir as necessidades dos santos. O apóstolo Paulo vai passar inclusive alguns capítulos falando sobre isso. Como é importante uma igreja unida, unida inclusive financeiramente. Por que a sua vida tem que ser melhor do que a do seu irmão do lado? O que você tem de melhor do que o outro? O irmão José até falou aqui, eu acompanhei, acho que foi no domingo, culto do domingo. Ele sabe, o irmão João está aqui e sabe disso. Quanta resistência a gente já passou aqui na igreja por causa do CAC. E olha, são tão poucas pessoas. São quantas pessoas aqui hoje no CAC? 4? 4, 5, né? Augusto aqui, 6. Augusto está ajudando. Mas a gente já chegou a ter 25 pessoas aqui no CAC. E tinham pessoas que disseram assim, ó: pastor, se o senhor tirar o CAC, a igreja cresce. Porque realmente não é qualquer pessoa que vai vir, né? Sentar num banco de igreja, do lado de uma pessoa que não tem condição financeira como ela. É porque eu não entendi. Chegaram pessoas nesses bancos simples que vocês estão sentados, já se sentaram pessoas do ponto de vista da nossa sociedade importantes, pessoas até ricas, muito ricas, sentaram nesses bancos que vocês estão sentados. Por que não permaneceram? Porque eles queriam uma igreja do padrão deles. Eu quero uma igreja do meu padrão. Eu sou uma pessoa rica, então eu quero uma igreja que tenha ar-condicionado.
Eu quero uma igreja que o meu colega de banco seja uma pessoa que tem o mesmo grau de instrução que eu. Eu quero uma igreja onde eu possa fazer negócios. Eu sou empresário e aí eu vou ter outros amigos, irmãos em Cristo, empresários. Você está achando que eu estou exagerando, irmão? Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não está aqui para multiplicar. A gente está aqui para dividir. Você tem 2 túnicas? Você tem 1 quilo de alimento? Você tem um mínimo de vida, um mínimo. É isso que a gente aprende aqui, que a gente vai continuar aprendendo. Porque, está aqui. Se você quer uma igreja que te incentive a autorrealização, é isso que as pessoas procuram, né? Uma igreja que incentive elas a ganhar. Então eu tenho uma loja, eu vou ter o quê? Eu tenho um emprego que eu ganho X, eu vou ganhar 2X. Pastor, Deus está me abençoando. Será? Será que Ele está te abençoando? Sabe o que Paulo diz nessa carta? Quem semeia pouco colherá. Aí a gente volta para o começo. Você está plantando para a vida eterna ou você está plantando para a condenação eterna? Só tem essas 2 opções. Na carta aos Gálatas, Paulo diz: só tem 2 plantios. Ou você planta no Espírito e no Espírito colherá a vida eterna. Ou você planta na carne, e na carne colherá destruição ou condenação eterna. Esse é o resumo da carta, irmãos. Onde o apóstolo Paulo o tempo todo está falando com os irmãos. Como eu disse a vocês, que o cristianismo ele precisa ser puro, sem mistura, e ele precisa ser real, no sentido de que ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ter consistência. O nosso cristianismo não pode ser como uma névoa, que você olha e tem aparência. O nosso cristianismo precisa ser real, porque eu vou dizer uma coisa, irmão, sem medo de errar: se você é crente, você vai ser provado de todas as formas. Se é que já não está sendo, mas vai ser mais ainda. E as provações têm sempre esse propósito de nos fazer mais parecidos com quem? Com Cristo. Eu queria te perguntar hoje, nessa noite, de maneira muito direta, eu já estou concluindo. Você quer ser parecido com Cristo? Quer mesmo ser parecido com Cristo? O quão você está disposto a renunciar para ser parecido com Cristo? Eu não estou dizendo que sua vida vai ser ruim não, viu, irmão? Não me entenda mal. Você pode, e eu creio que em algumas áreas você vai receber alívio. A sabedoria de Deus é algo maravilhoso. Ele sabe a hora certa de apertar e de folgar. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, é até que ponto você está disposto a renunciar. Nós vimos, por exemplo, o irmão José. Ele renunciou à sua casa, irmãos, durante meses, dormindo aqui na igreja. Nós vemos irmãos que renunciam quantidades do seu salário para ajudar outros. Pessoas que têm pouco, ajudando a outros que têm menos ainda. Você vai ver pessoas que estão renunciando à saúde. No meu caso aqui hoje. Mas ainda estou fazendo muito pouco. Deveria fazer muito mais. Irmãos, o que você renuncia? Você é capaz de renunciar um tempo com a sua família? Você é capaz de renunciar
um prazer momentâneo, lícito. Você é capaz de renunciar uma poupança que você fez para comprar alguma coisa, para ajudar alguém? Você é capaz disso? O cristianismo não está falando disso, irmão. Não existe cristianismo sem renúncia. Foi por isso que o apóstolo Paulo fala, foi tudo combatido. A primeira carta foi o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Qual foi o principal embate do apóstolo Paulo? Na primeira carta aos Coríntios. Você acha que você é crente se relacionando com a mulher do seu pai, seu sem vergonha? Você não é crente coisa nenhuma, você é moleque. Você é um sem vergonha. Fazendo coisa que nem os ímpios fazem. Você está fazendo aqui dentro da igreja. Você não é crente coisa nenhuma. Não foi o que ele falou em 1 Coríntios 5? Aquele jovem achou que podia ser crente e podia se relacionar com a mulher do seu pai. Paulo disse: ô neguinho, pode não, viu? Então a ideia de renunciar é justamente isso, irmão. Não dá para ser crente ao mesmo tempo viver a vida que a gente sempre sonhou. Até porque os nossos sonhos são essencialmente o quê? Carnais. E vão numa direção oposta à direção de Deus. E a gente tem que trabalhar isso na gente, porque não vai ser fácil. A gente tem aqui o irmão João. Você nunca perguntou, mas o irmão João é formado em educação física. Se precisar de uma ficha de treino, depois ele vai fazer um planejamento para você, perder sua barriga. E é engraçado, né? Aqui a gente tem outro atleta que até se ajeitou ali, Calmon também, o filho dele de Rita, né? André também atleta, nadador. Às vezes a pessoa chega, né? Eu comentei isso hoje, a pessoa está 50 quilos acima do peso. E aí diz: eu estou querendo perder isso em um mês. Meu filho, como é que você acha que você vai fazer isso, meu filho? Você precisa do quê? Você precisa de uma nova vida. Você precisa de uma nova vida. Você precisa de novos hábitos alimentares, novos hábitos, né, saudáveis de exercício. Acordar cedo, dormir cedo, praticar atividade física saudável. E aí sim, você pode pensar em perder. Agora, perder aquele peso. Tem gente que perde o peso junto com a saúde e morre. Porque o problema não é a perda do peso. O problema é o quê? É uma vida sem saúde. Então o problema é uma vida cristã sem autenticidade. É o que a gente tem batido na tecla. Eu não vou me prolongar. Quero ficar na introdução apenas hoje por causa do horário. Mas a ideia, irmãos, que eu quero nutrir com vocês, e eu tenho certeza que foi tudo isso que José ensinou durante essas semanas, no Sermão do Monte, que Jesus tenta falar para a gente, é justamente: meu filho, você é crente? Você tem que ser misericordioso. Você tem que aprender a ser maltratado. Foi a última pregação dele, eu acho. Você tem que entender que você vai ter que perdoar o imperdoável. Você vai ter que aprender a chorar. Você vai ter que aprender a ser tratado. É uma expressão que João sempre usa, como orelha. Alguém que não vale nada. Ih, mas chegou o camarada e só dá prejuízo. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu chego, quem está falando de dinheiro para de falar. Porque eu acho que vai dar, que eu vou dar prejuízo. Deve ser, na mente, né? Que nada, o camarada tinha tudo, perdeu tudo, está vivendo essa vida aí dele, aí que sei lá, essa vida que ele vive. Eu que não vou falar de negócio perto dele. Deus me livre. Ai. Irmão, eu quero te dizer uma coisa para você. Se uma coisa que o coronavírus me ensinou é: eu quero morar no céu. Nenhum lugar aqui na terra, nenhum lugar, nem o palácio mais luxuoso se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Por isso que a nossa leve e momentânea
tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. Reflita nesse versículo, agora reflita com a profundidade que ele merece. A nossa leve e momentânea tribulação. Alguém aqui está com fome? Tem alguém que tem mais de um dia ou 2 dias sem comer? Tem alguém aqui que está sem roupa? A Bíblia diz: tem o que comer e o que vestir, esteja. Por que a gente não fica, irmão? Eu estou falando para mim, viu? Eu estou pregando para mim. Porque eu não fico. Uma das principais portas que a gente abre para o diabo é a insatisfação. A gente sempre cria uma expectativa que a gente merecia mais. Eu deveria comprar aquela roupa. Eu merecia me vestir daquele jeito. Eu merecia ter aquele carro. Eu merecia ter aquela casa. Eu merecia ter aquele casamento. Eu merecia ter aqueles filhos. Meu filho, você não merecia nada, meu filho. Olha, você merecia, olha. Olha. É inferno, viu? Você merecia inferno. Descer lá embaixo, no lugar mais baixo, igual Datã, Coré e Abirão, que a terra se abriu e eles foram tragados, vivos. Era isso que a gente merecia. Mas Deus é tão bom. Ele veste a gente, Ele alimenta a gente, e Ele não esfrega isso na nossa cara. Imagine. E você sabe o que Ele diz? Se a gente estiver precisando de alguma coisa, a gente ainda pode pedir a Ele, sem vergonha. Quando eu estou falando coisa, irmão, são coisas lícitas, por favor, não me interpretem mal. Mas, por exemplo, oh Deus, eu queria de repente, uma pessoa que é solteira, Senhor, eu queria me casar. Isso é pecado? Não. Oh Deus, eu quero me casar. Me ajuda a ter um casamento crente, que eu possa conhecer uma mulher fiel, que me ajude a glorificar teu nome. Você está desempregado, você quer um emprego? Você acha que quem é que vai te dar um emprego? O diabo? Oh Deus, me ajuda. Eu sei que eu não preciso de emprego, Senhor, para me manter. O Senhor pode manter de diversas formas. Mas se o Senhor for da tua vontade, me ajuda a ter um emprego que eu possa sustentar honestamente minha família, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. A gente sempre pode pedir as coisas a Deus. Um dos erros que a gente sempre comete é tentar ser espiritual demais ou tentar ser espiritual de menos. Ou a gente, não vou pedir nada a Deus, Deus sabe tudo que eu preciso, porque eu sou crente, eu só peço, sabe, né, irmão? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão. Eu sou espiritual. Você me pode. Porque o próprio Jesus, quando ensinou a gente a orar, ele disse o quê? O pão nosso de cada dia nos dai. Quando Jesus disse o pão nosso, Jesus estava falando do quê? Do pão nosso. Jesus estava dizendo: Pai, envia o alimento diário, Pai. Essa foi a oração modelo que Jesus deixou para a gente. Então, irmãos, eu quero terminar na noite de hoje dizendo isso para você e para mim. Vamos buscar mais de Deus? Vamos começar essa jornada hoje. Vamos voltar para casa com esse compromisso de que vale a pena ser cristão de verdade. Vale a pena buscar ter uma vida espiritual real, aonde as palavras da Bíblia não são só palavras, mas são um diálogo do nosso Pai com a gente, eternizados. Ó Deus, eu te agradeço por ter me concedido mais uma vez a oportunidade de dividir
Teu Santo Evangelho com os meus irmãos. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe quem dos nossos que está enfermo. Por isso nos socorre, Senhor, em nossa fraqueza. Nós confiamos no Teu poder, Senhor. Nós confiamos na Tua benignidade, na Tua bondade. Nós confiamos, Senhor, na perfeição com que o Senhor rege todo o universo. Oramos, ó Pai, pelo nosso amado irmão José, que além da chikungunya, ainda está com o Covid. Mas o Senhor é capaz de fazer com que ele passe esses dias sem ter sintoma algum. O Senhor é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ainda de curar ele do Covid, ainda vai curar ele do chikungunya. Porque o Senhor é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Abençoa, Deus, o pequeno Dylan, esse processo que ele vai passar. Abençoa, Papai do céu, a irmã Osana. Desde já te agradecemos pela vida dela, Senhor. Ó Deus, existem outros irmãos nossos, o irmão Fábio, a sua família, que está de resguardo. Ele disse que estava tudo bem, mas ele está de resguardo, de quarentena. Abençoa ele, Senhor. O irmão Leão, que teve a sua saúde, ele teve suspeita de Covid, mas parece que foi negativado, né? Que não confirmou, mas ele ficou com a saúde bem debilitada. Abençoa o nosso amado irmão, Senhor. Tantos outros irmãos que estão aqui no nosso meio e que não estão, o Senhor sabe. O pai de Marcelo, Senhor, Marcelo foi cuidado do papai dele, lá em outro estado. Abençoa ele, Senhor. Nós sabemos que a saúde dele já está melhor. Muito obrigado. Eu oro pela vida do seu José Bastos também. Foi internado. Que a gente falou aqui no começo que a última notícia que a gente teve por José, que o quadro dele tinha estabilizado. Ajuda ele também, Senhor, a ser curado. Em nome de Jesus, Senhor, protege-nos de todos os ataques e nos ajuda a te glorificar, Senhor, em meio a essas constantes provações que passamos, Senhor. Eu quero te agradecer pela minha família, pela vida de Adriana, Maria, Letícia, Nizam, todos os meus familiares, Senhor, que estiveram comigo nesse momento tão difícil. Eu oro em favor principalmente daqueles que ainda não são cristãos, que possam ser regenerados e salvos, Senhor. Esse é o desejo, não somente para mim, mas eu desejo para todos os meus irmãos que estão aqui e os que estão me ouvindo, que os nossos familiares sejam regenerados e salvos. Que alegria seria naquele grande dia encontrar os nossos familiares no céu junto conosco. Nos ajuda, Senhor, a andarmos pelo caminho aqui na terra que nos deve essa felicidade no céu. Nos despede na noite de hoje, Senhor, na certeza de que o Senhor é e sempre será muito mais que tudo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Salvem-se mutuamente com um olhar santo. Amém? Não deixem de fazer a asepsia de mãos e, sempre que possível, use máscaras. Amém? Deus abençoe a todos.